Olá, vamos mergulhar na história mais épica de todas, a nossa própria história. É uma jornada incrível de 4 bilhões de anos, desde a primeiríssima faísca de vida até a mente que hoje consegue pensar sobre a sua própria existência. 4 bilhões de anos? É um número tão grande que é até difícil de colocar na cabeça, né? Mas é exatamente nessa imensidão de tempo que a nossa história acontece, sabe? Desde aquelas primeiras fagulhas de vida até a complexidade que somos hoje. Essa aqui é a grande pergunta que vai guiar a gente. Como é um começo tão humilde, uma molécula simples que conseguia se copiar, deu origem a cérebros capazes de se questionar? Bom, é isso que a gente vai desenvendar agora, passo a passo. Nossa viagem começa, claro, pelo começo de tudo, com o surgimento da vida. E os primeiros capítulos dessa história, olha, foram escritos num ritmo bem lento, viu? Demorou bilhões de anos. O que é realmente fascinante aqui é a escala de tempo. Pensa só, da primeira forma de vida baseada em RNA, demorou quase 2 bilhões de anos. Isso é quase metade de toda a história da vida na Terra, só para aparecerem as células complexas, as eucariontes. E a reprodução sexuada, que é um motor para acelerar a evolução, só veio bem depois. A grande lição aqui é que a complexidade leva um tempo absurdo para evoluir. A partir dessas células mais complexas, um capítulo totalmente novo começou. As células começaram a colaborar, a se especializar, a construir algo muito maior do que elas mesmas. Estava nascendo o primeiro animal. E essa é a peça-chave de tudo, a célula eucariótica, que se formou pela união de organismos mais simples, foi a plataforma de lançamento para toda a vida complexa que a gente conhece. Ela tinha a energia e a organização necessárias para construir corpos com trilhões de células. E a partir daí, foi uma verdadeira explosão de inovações. Dos primeiros animais, que pareciam esponjas, demos um salto gigantesco para os quinidários, os primeiríssimos com nervos e músculos para se mover. Logo depois, os plateumintos, os vermes achatados, nos deram o primeiro cérebro e uma nova arquitetura corporal, a simetria bilateral, com frente e trás, esquerda e direita. Esse novo plano corporal, o bilateral, preparou o terreno para a próxima grande construção, o esqueleto interno que todos nós vertebrados compartilhamos. Vamos ver como essa estrutura foi montada, peça por peça. Tudo começou com uma haste bem simples de sustentação, o notocórdio, que a gente vê em criaturas como a picaia. Isso evoluiu para uma coluna vertebral nos primeiros peixes. Depois, uma inovação fundamental, a mandíbula, que transformou a caça. E, finalmente, as nadadeiras se tornaram pernas e dedos, preparando os animais para um mundo totalmente novo. Com pulmões para respirar ar e membros para se mover, o palco estava montado para uma das maiores transições da história da vida, a conquista dos continentes. Depois da conquista da Terra, os répteis dominaram o planeta. Mas ali, meio que nas sombras, uma nova linhagem estava evoluindo, desenvolvendo características que permitiriam não só sobreviver, mas prosperar. E essa linhagem é a nossa, os mamíferos. Primeiro, o ovo amniótico libertou os vertebrados da água para a reprodução. Depois, a nossa linhagem, os sinápsidas, desenvolveu uma mordida bem mais poderosa. A isso, somamos o metabolismo de sangue quente, que nos permitiu ser ativos à noite, e uma nova camada cerebral, o neocórtex. Estávamos prontos. Nossos ancestrais mais antigos eram criaturas pequenas, noturnas, que provavelmente comiam insetos. Eles viviam num mundo de gigantes, mas tinham as ferramentas que, no futuro, garantiriam a sua sobrevivência. E agora a história acelera de um jeito impressionante. Vamos focar em uma linhagem de mamíferos, os primatas, e traçar o caminho direto que leva até nós. Em termos evolutivos, isso aqui foi ontem. Faz só 7 milhões de anos que os nossos ancestrais seguiram um caminho diferente dos nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés. Cada uma dessas separações nos deixou um pouquinho mais perto do que somos hoje. E aqui está a mudança que definiu tudo. O Ardipithecus conseguia andar em 2 pernas, mas ainda vivia nas árvores. Já o Australopithecus se comprometeu totalmente com a vida no chão. Essa transição para a savana e para o bipedalismo em tempo integral liberou as nossas mãos. E com as mãos livres, o Homo habilis deu o próximo passo lógico. Ele criou tecnologia. Ferramentas de pedra podem não parecer grande coisa, mas foram equivalente a uma revolução tecnológica, mudando nossa dieta e impulsionando o crescimento do cérebro. Chegamos ao ato final, a história da nossa própria espécie. Uma história de migração, de coexistência e, finalmente, de um domínio planetário sem precedentes.
O Homo erectus foi um verdadeiro pioneiro. Com um cérebro maior, ferramentas melhores e o controle do fogo, eles se tornaram os primeiros humanos a explorar o mundo, se espalhando pela Ásia e pela Europa. E aqui tem um ponto crucial. Por centenas de milhares de anos, nós não estávamos sozinhos. Como a tabela mostra, o planeta abrigava várias espécies de humanos inteligentes. Os neandertais na Europa, os misteriosos denisovanos na Ásia, todos eles eram nossos contemporâneos, dividindo o mundo com a gente. E foi nesse cenário que nós surgimos. A evidência fóssil mais antiga da nossa espécie vem de Jebel Irhoud, lá no Marrocos, e data de 300 mil anos atrás. E foi da África que começamos a nossa própria jornada global. E conforme a gente se expandia pelo mundo, encontramos nossos primos. E não foi só competição não, ó. Nós também nos misturamos. A prova está no nosso DNA. Populações fora da África hoje carregam um pequeno, mas significativo legado genético de neandertais e denisovanos. De uma molécula que se replicava a uma espécie que pode olhar para as estrelas e se perguntar de onde veio, a jornada foi longa e simplesmente extraordinária. E isso nos deixa com uma última pergunta: para onde vamos a partir daqui?